Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos Reis e nessa aula nós vamos estudar o equilíbrio químico. Vamos comigo? Lembrando pessoal, é só a parte introdutória do assunto que nós vamos discutir aqui hoje. Vamos lá pessoal. Bom, quando a gente fala em equilíbrio químico, nós temos um assunto amplo. Tem a parte qualitativa e a parte quantitativa. Nessa aula eu vou discutir com vocês, o foco dela vai ser a parte mais quantitativa e de introdução ao equilíbrio químico. Vamos lá. Bom, primeira coisa, como o equilíbrio é estabelecido? Por exemplo, vamos supor uma situação de um sistema em equilíbrio no qual o N2O4 está em equilíbrio com 2NO2. O que isso significa? Bom, se nós fizermos um gráfico como este, no qual as concentrações estão definidas no eixo vertical e o tempo está definido no eixo horizontal, nós podemos ver que as concentrações, uma que começa no 1 e a outra que começa no 0, a que começa no 1 mol por litro diminui e a que começa no 0 aumenta, tá? Esse processo mostra para a gente que o N2O4, que é reagente, se transforma em produto, mas, ao mesmo tempo, o reagente se transforma em produto e, ao mesmo tempo que o reagente vai sendo consumido, o produto vai sendo formado por causa disso. Tá? Então, nesse processo em que o reagente vira produto, o reagente diminui a concentração, mas o produto aumenta a concentração. Só que tem uma coisa curiosa nesse processo. Naquele trecho amarelinho, aqui assim, para frente, os sistemas eles atingem um estado chamado de equilíbrio químico. Nesse equilíbrio químico, pessoal, as concentrações ficam constantes. Eu até frisei ali para mostrar para vocês que depois daquela reta amarela para a direita, as concentrações ficam constantes, tá? Nesse caso, pelos dados experimentais obtidos anteriormente, essas concentrações elas são de 0,74 mol por litro no caso do N2O4 e 0,52 mol por litro no caso do NO2. Essas concentrações são referentes a dados experimentais obtidos com os procedimentos feitos de acordo com esse exemplo estabelecido anteriormente. Tá bom? Então, o que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é uma situação na qual, com o passar do tempo, as concentrações de reagentes e produtos ficam constantes, ou seja, elas não mudam. Constantes, gente, por exemplo, a partir dessa reta amarela aqui para a direita, as concentrações do N2O4 e do NO2 permaneceram inalteradas. Tá? Então, no equilíbrio químico, com o passar do tempo, as concentrações de reagentes e produtos ficam constantes, não mudam com o passar do tempo. Tá? Isso faz com que, no equilíbrio, quando a gente vai estabelecer o equilíbrio do ponto de vista de uma equação, nós colocamos uma reta para um lado e uma reta para o outro lado, representando que o sistema atinge o equilíbrio, porque a reação reagente vira produto acontece ao mesmo tempo em que a reação produto vira reagente ocorre. Então, são reações que ocorrem ao mesmo tempo, tá? E para o equilíbrio ser estabelecido, a velocidade da reação direta tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Isso porque, gente, um equilíbrio químico é um sistema dinâmico, ou seja, o reagente se transforma em produto, o produto se transforma em reagente na mesma velocidade, mas mesmo sendo na mesma velocidade, a reação não para de acontecer, tá bom? Então é isso que é importante, destacar que é na mesma velocidade, mas ela continua acontecendo, tá? Nem toda reação química entra em equilíbrio, pessoal. Por exemplo, a combustão do metano não entra em equilíbrio. O metano que é gás a temperatura ambiente, se eu queimo, reajo ele com O2, ele vira CO2 e água e espalha pelo ambiente. Tá? Uma situação
em que eu estou exemplificando para vocês que nem toda reação entra em equilíbrio, mas as que entram em equilíbrio, o equilíbrio ele é visualizado a partir da dupla seta, como nós estamos vendo aqui, ó, nesse processo, representando a reação direta e a reação inversa. Tá? Então, nem toda reação química entra em equilíbrio. Para as reações que entram em equilíbrio, nós podemos definir uma chamada constante de equilíbrio. Constante essa, gente, que depende da temperatura, tá? Então, genericamente, vamos pensar na constante de equilíbrio para uma reação química genérica, melhor dizendo. Ou seja, A, reagente R1, mais B do reagente R2, está em equilíbrio com C do produto P1 e D do produto P2, sendo que A, B, C e D são os coeficientes estequiométricos daquela equação química genérica ali em cima. R1 e R2 são reagentes genéricos, P1 e P2 são produtos genéricos. Tá? Nesse contexto, pessoal, nós conseguimos definir a constante de equilíbrio, que vai ser a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes, então P1 elevado a C, porque o P1, o coeficiente estequiométrico dele é C, vezes P2 elevado a D, dividido pela concentração dos reagentes elevado a seus coeficientes. Então, R1 elevado a A, vezes R2 elevado a B. Tá? Alguns detalhes muito importantes para os sistemas em equilíbrio que se referem às constantes de equilíbrio. Pessoal, o fator na constante de equilíbrio é multiplicativo, então é vezes. E na constante de equilíbrio só entram reagentes ou produtos se estiverem no estado aquoso ou gasoso, por definição. Bom, alguns exemplos, então, dessas constantes de equilíbrio em termos de suas equações. Vamos lá? Bom, essa aqui, o cloreto de amônio sólido em equilíbrio com amônia no estado gasoso e gás cloreto de hidrogênio. Se a gente escrever a constante de equilíbrio vai ser a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, que, como é sólido, 1. Tá? Então, efetivamente, a constante de equilíbrio vai ser a concentração de amônia vezes a concentração de HCl. Outro exemplo, hidróxido de magnésio em equilíbrio com Mg2+, mais 2OH-. A constante de equilíbrio vai ser concentração de Mg2+, vezes a concentração de OH- ao quadrado, porque é o coeficiente estequiométrico, dividido por 1, porque o MgOH2, que é o reagente, está no estado sólido. Então, efetivamente, vai ser essa a constante do equilíbrio para aquela equação. Tá? Bom, continuando, qual a informação que nós tiramos do KC? Bom, se eu pegar esse equilíbrio especificamente, qual a informação que eu tiro do KC? Por exemplo, escrevi a constante de equilíbrio ali, concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes, SO3 ao quadrado, sobre a concentração dos reagentes, SO2 ao quadrado, vezes a concentração de O2, tá? E aí, o que eu fiz, pessoal? Eu peguei o dado experimental, medido da constante de equilíbrio, tá? Deu 9,9 vezes 10 a 25, que é um número muito grande. Se esse número é muito grande, significa que na hora que eu faço a divisão aqui, o numerador é um número muito maior que o denominador. E como a constante de equilíbrio é a concentração dos produtos sobre os reagentes, quando a constante de equilíbrio é um número grande, significa que, quando isso acontece, no equilíbrio, as concentrações dos produtos são muito maiores que as concentrações dos reagentes. Então, nesse equilíbrio aqui do SO3 com SO2 e O2, eu tenho muito mais SO3 do que SO2 e O2, mas o equilíbrio se estabelece, tá? Ou seja, gente, eu favoreço mais os produtos nesse equilíbrio. No equilíbrio, eu tenho mais produtos do que reagentes, para esse exemplo. E um outro, como é que seria? Vamos supor esse equilíbrio do N2 mais O2 em equilíbrio com 2NO. Tá? Escrevi a constante de equilíbrio e fui no dado experimental e busquei o dado experimental, que dá
1,0 vezes 10 a menos 30, que é um número muito pequeno. Muito pequeno. Tá? Aí é o contrário. Como a constante de equilíbrio é a concentração dos produtos sobre reagentes, como esse número é muito pequeno, significa que no equilíbrio eu tenho muito mais reagentes do que produtos. Então, eu tenho muito mais N2IO2 do que NO para esse sistema em equilíbrio, favorecendo mais os reagentes, tá? Favorecendo mais os reagentes. Essa palavra favorecendo é bem entre aspas, tá? É no sentido aqui de ter mais reagentes do que produtos para o sistema em equilíbrio. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui de questões. Olha só essa. O ácido sulfúrico é um dos responsáveis pela formação da chuva ácida. O equilíbrio envolvido na formação desse ácido está descrito aqui, foi estabelecido em determinadas condições e está representado no gráfico no qual as concentrações estão no eixo das ordenadas em mol por litro e o tempo está na abscissa em segundos. Tá? Pela análise do gráfico, é correto afirmar que a constante de equilíbrio para esse sistema é... Tá, gente? Aqui tem um detalhe, porque essa questão ela não está adaptada ao que o Enem cobra por causa desse é correto afirmar que. Mas vamos ignorar isso, vamos pegar o âmago da questão, digamos assim. Vamos lá. Ali onde que ele marcou TEC para a direita é quando o sistema atingiu o equilíbrio, porque as concentrações ficaram constantes. Tá? Então, o que eu fiz? A concentração do SO3 no equilíbrio, então, é 4, a concentração do O2 no equilíbrio, então, é 3, e a concentração do SO2 no equilíbrio é 2. Tá? Eu escrevi os valores, tudo em mol por litro, tá bom? Aí agora eu vou escrever a constante do equilíbrio. Como que é a constante do equilíbrio? Kc vai ser a concentração de SO3 ao quadrado, dividido pela concentração de O2, vezes a concentração de SO2 ao quadrado. Vamos ver melhor. Beleza? Está aí escrita a constante de equilíbrio. O que eu faço agora? Agora eu substituo os valores encontrados no gráfico na fórmula. E com isso eu descubro a constante de equilíbrio. Lembrem-se, para substituir na fórmula e calcular a constante de equilíbrio, nós precisamos das concentrações dos reagentes e produtos no equilíbrio. No equilíbrio. Beleza? Mais um exemplo. Em um recipiente de 1 litro são introduzidos 5 mol de N2O4, ou seja, 5 mol por litro, que se transformam em NO2 de acordo com aquele equilíbrio ali, né? N2O4 em equilíbrio com 2NO2. Uma vez atingido o equilíbrio, resta no sistema 1,3 mol de reagente. Calcule o Kc. Muito simples, pessoal. Primeiro, eu reescrevi o equilíbrio ali. Segundo, eu escrevi as concentrações a concentração inicial do N2O4, que é 5 mol por litro, e a concentração do N2O4 no equilíbrio, que é 1,3 mol por litro. Com isso, eu tenho que calcular o K, ou o Kc. Tá? É muito fácil esse tipo de questão, gente. Para isso, a gente faz uma tabelinha, tipo essa que eu estou desenhando ali. A gente coloca no início, reagiu, produziu, e no equilíbrio. Lembrando que para substituir na fórmula da constante de equilíbrio, eu tenho que ter as concentrações no equilíbrio. Tá? Então, nesse caso, vamos lá. Vou tirar ali, eu vou colocar essas semi-retas ali, só para mostrar que naqueles casos, o NO2, que é produto, ele não reage e ele não tem nada no início, de acordo com o texto da questão, e o N2O4 não produz porque ele é reagente. Tá? E aí eu vou colocar, bom, 5 mol por litro, 5 mol por litro e 1,3 mol por litro nos devidos locais. 5 mol por litro é a concentração de N2O4 inicial e 1,3 mol por litro é a concentração de N2O4 no equilíbrio. E pensa aqui comigo, galera. Bom, 5 menos 1,3 dá 3,7. Ou seja, para chegar no 1,3, se eu tinha 5, é porque reagiu 3,7. Tá bom? Além disso, olha comigo a proporção estequiométrica. É de 1 do N2O4 para 2 do Na2. 1 para 2. Ou seja, como eu tenho 3,7 do N2O4,
eu vou ter, consequentemente, 7,4 do Na2, que é 1 para 2. Ou seja, né, cada 3,7 mols do N2O4 que são consumidos, produz 7,4 mols do Na2, porque ele é produto e a estequiometria é de 1 para 2. Beleza? Ou seja, no equilíbrio, então, eu vou ter 7,4 mol por litro de Na2. Lembra que para substituir na fórmula da constante de equilíbrio eu preciso das concentrações no equilíbrio? Acabei de encontrá-las. Então, pessoal, agora, efetivamente, o que eu tenho que fazer é pegar a constante de equilíbrio, a equação da constante de equilíbrio, e substituir os valores das concentrações no equilíbrio. Tá? 7,4 ao quadrado sobre 1,3 vai dar 42. Tá bom? Bom, pessoal, pela aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos numa próxima aula. Valeu!